Fala galera, estamos aqui mais uma noite maravilhosa, hoje dia 19 de janeiro de 2017, são 22 horas e 46 minutos e a gente começa mais uma transmissão a título de revisão para você, meu amigo, que está se preparando aí para a prova do IFCE. Galera, hoje eu estava querendo começar aqui a nossa transmissão, colocando um rockzinho bacana, né, uma música legal, para a gente chegar aqui bem animado e tal. Mas, como você já deve saber, infelizmente, nós tivemos um acontecimento, no mínimo muito estranho, que foi o falecimento do ministro Teório Zavascki, né? E aí, quando eu tava já pensando em botar uma música aqui, eu lembrei da história, achei um negócio muito esquisito, e eu achei melhor a gente, vamos dizer assim, como uma forma de luto, né? Começar a nossa transmissão sem música, né? Acho que não tem muito clima. Teório Zavascki era um dos ministros mais emblemáticos, assim, vamos dizer, mais importantes da nossa corte maior, que é o STF. E com certeza vai ser uma perda imensa para o nosso poder judiciário. Mas, enfim, né? Vida que segue. Espero que o caso seja realmente bem investigado. E se houver algum, vamos dizer assim, envolvido nesse acidente ou não, que venha a ser punido devidamente. Não é assim, pessoal? Infelizmente. Mas vamos lá. A gente não está aqui para poder relatar esses acontecimentos, fogem à nossa preparação, mas como foi um acontecimento importante, eu não poderia deixar de rapidamente comentar com vocês. Show? Meninos e meninas, vamos lá. Quem está por aí, ó? Francisco José Medeiros. É o Franzé? É o Franzé. E aí, meu garoto, amanhã de manhã estamos lá. Amanhã de manhã à noite, né? Amanhã de manhã e excepcionalmente à noite estaremos lá no Juriscurso para dar seguimento ao nosso preparatório para a primeira fase do exame da ordem. Massa! Tamo lá, Franzezinho. Tamo junto, meu querido. Um abraço forte. A Yara Roberta também está presente. Yarinha que, se eu não me engano, está acompanhando as transmissões, as últimas transmissões. Meu amigo Álvaro Veras, Alvin, acaba de entrar, Alvin aí do Ouse Saber. Se você não conhece, vá atrás de conhecer o Ouse Saber, escola extremamente competente, posso falar tranquilamente. Meu amigo Álvaro Veras, um abraço, também está presente aqui. Mila está por aqui, como sempre, né? Tem um pessoal já cativo. Sâmia Cavalcante Freitas, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Mano Paz, Manuzinha está chegando, a minha cantora. Pessoal, temos uma cantora aqui ao vivo, hein? Olha, vá no Facebook dessa moça, Mano Paz, e dê uma olhada nos vídeos dela tocando. Você vai ver que o negócio aqui tá alto nível. Ela vai me matar depois, mas não tem problema não. O que é bom a gente tem que divulgar mesmo, né? Galera, vamos lá. Hoje eu vou dar seguimento à revisão de atos administrativos dentro daquela linha de raciocínio de que, penso eu, ser um tema que muitos de vocês têm uma certa dificuldade. O tema de atos administrativos. Por isso que eu estou, pela quarta noite consecutiva, batendo na tecla dos atos administrativos, tá legal? Hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês, nesses 30 minutos, 20 minutos de transmissão, um pouco sobre os atributos dos atos administrativos. Na primeira transmissão, falamos do conceito, fizemos diferença entre o ato administrativo e o ato da administração, ou melhor, e os demais atos da administração, ato privado, ato político, ato material. Vimos o que um ato da administração precisa para ser um ato administrativo. E isso foi a nossa primeira transmissão. Lembrando que também comentamos os pontos do edital de direito administrativo para a prova do IFCE. Segunda transmissão, a gente falou sobre os elementos ou requisitos dos atos administrativos. E olha quem é que está aqui ao vivo, meu amigo! O maior tenista da cidade. Brinca? Professor Gustavo Brígido aqui na nossa transmissão. Grande chefe, né? Meu chefe está aqui. GB, um abraço, meu querido. Galera, em homenagem à pessoa que está aqui, eu vou até dar uma coçada, ó. Eu vou até dar uma coçada. Já ele tá me esculhambando aí. Eu não vou nem imitar o GB pra vocês nessa primeira transmissão, não. Mas numa próxima, provavelmente eu vou estar começando aqui a transmissão assim, ó. Olá a todos, né?
Vocês sabem como é que funciona. Quem é aluno do IGB sabe como funciona. Professor Gustavo, um abraço. Vamos lá, gente, sem perder o foco. Olha só. Como eu estava dizendo, né, na primeira transmissão a gente deu uma revisada nessa questão introdutória do estudo dos atos. Na segunda transmissão, terça-feira, a gente falou, o Franzé gostou, na terça-feira a gente falou sobre os elementos ou requisitos dos atos administrativos. COFI, FOMOB, lembra? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. E aí foi uma transmissão bem extensa, comentamos cada um deles. E na terceira transmissão, ontem, a gente chegou um pouco tarde, porque fomos deixar o professor Gustavo Brígido em casa, e aí chegamos um pouco tarde, resolvi revisar um ponto menorzinho. Planos de constituição de um ato administrativo. Plano da perfeição, da validade e da eficácia. Hoje, eu quero trabalhar com vocês ainda dentro do tema atos administrativos, e tenho que comentar que o bebê está na área, o professor mais charmoso do Lourenço Filho, professor Tiziano Lavô, acaba de entrar. Bebê, um beijo, hein? Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre os atributos dos atos administrativos. Lembra que na primeira aula eu disse assim, pessoal, cuidado, nem todo ato da administração é um ato administrativo. Eu tenho outros atos que a administração pública pratica que não são atos administrativos. A pergunta que fica é, tudo bem, professor, mas se um ato da administração é um ato administrativo, isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que ele vai ter alguns atributos, algumas prerrogativas que, por exemplo, um ato privado não tem. Ah, aí sim. Valeu, Tice, valeu demais, cara. Gente, então, um ato administrativo, preste atenção. Você vai lembrar comigo que quando a administração pratica um ato administrativo, é um ato que está regido pelo direito público. Se você não entendeu o que isso quer dizer na primeira revisão, sabe o que quer dizer? Quando um ato da administração está regido pelo direito público, um ato administrativo, por exemplo, ele tem prerrogativas, ele tem atributos, pessoal. E que prerrogativas são essas? São exatamente os atributos dos atos administrativos. Tem muita gente que aprende os atributos pelo mnemônico PATI, P-A-T-I, PATI. Presunções, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Não é assim? Só que, pessoal, na verdade, eu me filio a uma outra doutrina que traz os atributos de uma forma mais completa. Então, assim, pegando como parâmetro essa outra doutrina que traz os atributos de uma forma mais completa, ao meu entender, e também é uma abordagem cobrada em prova de concurso, a gente tem, na verdade, 6 atributos. Os atos administrativos têm 6 atributos. Vamos lembrar? Um ato administrativo tem presunção de veracidade, presunção de legitimidade, são as presunções. O que mais? Ele tem tipicidade, certo? E preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Pode ser que não tenham lhe dito isso ainda, então grave. Esses 3 primeiros atributos, presunção de legitimidade, presunção de veracidade e a tipicidade, grava o que eu vou te falar. São atributos de todo e qualquer ato administrativo. De novo, todo e qualquer ato administrativo vai ter presunção de veracidade, presunção de legitimidade, e para ser praticado tem que haver antes previsão legal de que esse ato existe. É a tipicidade, certo? Então, os três atributos que eu falei valem para todo e qualquer ato administrativo. Presunções e a tipicidade. Só que além desses 3 atributos, alguns, e olha lá, não estou falando todos, alguns atos administrativos vão ter outros atributos. Estou falando de imperatividade, estou falando de autoexecutoriedade, ou simplesmente executoriedade para alguns doutrinadores, e estou falando de coercitibilidade ou coercitividade. Esses 3 atributos, grava lá, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a coercitibilidade são atributos, grava isso, pessoal, por favor, que isso cai em prova. São atributos, pessoal, que não estão previstos nos chamados atos administrativos ampliativos.
nos atos administrativos ampliativos. O que é isso? Só um segundo. Eu vou pegar um papelzinho para anotar as sugestões que vocês estão dando, que aí eu vou fazendo isso nas próximas transmissões. Por exemplo, a Juliana está pedindo que eu comente, né, sobre atos compostos e complexos, que é um ponto um pouco chato. Então eu vou anotar aqui, Ju, tá? Para depois a gente falar um pouco sobre isso. Atos compostos e complexos. Beleza. Dica anotada, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Mas vamos lá. A motivação e motivo, Ju, eu falei, tá? Eu falei na segunda transmissão. Se tu quiser dar uma olhadinha, tá no meu canal do YouTube. Joga lá Lucas Martins Pessoa no YouTube, que você vai ver revisão em FCE 2. Eu falo dos elementos. Dentro dos elementos eu falo motivo. E aí eu faço a diferença entre motivo e motivação. Show? Vamos lá. Pessoal, continuando. Então, eu tenho 6 atributos. Os atos administrativos possuem 6 atributos. Presunção de legitimidade, presunção de veracidade, tipicidade, atributos presentes em todo e qualquer ato administrativo. E eu tenho ainda, ó, imperatividade, autoexecutoriedade e coercitibilidade ou coercitividade. Esses 3 atributos vão estar presentes apenas, olha lá, nos chamados atos administrativos restritivos. São atos, preste atenção, são atos que trazem um dever, uma obrigação, uma proibição a seus destinatários. Ato restritivo. É o contrário do chamado ato ampliativo, que é um ato que não gera restrição a ninguém, não gera uma obrigação, um dever a ninguém. Não. O ato ampliativo, ao contrário do ato restritivo, ele gera um benefício a alguém. Quer um exemplo? A licença. Você pediu uma licença para construir uma casa. A administração pública foi lá e concedeu a licença. Esse ato licença não está trazendo restrição a você, não está trazendo uma obrigação, não. Está lhe conferindo um direito de você construir sua casa. Logo, é um ato ampliativo. Pessoal, eu tenho imperatividade aqui, eu tenho autoexecutoriedade, coercitividade, nada disso. Então, grave, as provas cobram. Atos ampliativos não possuem os atributos da autoexecutoriedade, exigibilidade e imperatividade. Beleza? Aí você pode pensar assim, professor, entendi. Então, os atos restritivos, todos eles possuem imperatividade, autoexecutoriedade, coercitividade. Tá certo? Tá não. Cuidado. Esses atos restritivos podem possuir esses atributos. Mas, por exemplo, nem todo ato restritivo, grave, nem todo ato restritivo vai ter autoexecutoriedade, tá bom? Registra a informação. Um ato administrativo só vai ter o atributo da autoexecutoriedade quando? Ou quando houver uma situação de urgência, ou quando houver previsão em lei dizendo que esse ato vai ter esse atributo da autoexecutoriedade. Então vamos lá. Os únicos atos que podem ter imperatividade, coercitividade e autoexecutoriedade são os atos restritivos. Isso não implica dizer que todo ato restritivo venha a ter o atributo da autoexecutoriedade, porque esse atributo só vai ter naqueles atos que forem praticados ou em virtude de urgência ou quando houver uma lei, né? Quando houver uma lei, a possibilidade da autoexecutoriedade naquele ato. Professor, você vai explicar isso? Vou. Por hora eu quero que você saiba quais são os atributos dos atos, quais estão presentes em todo e qualquer ato, quais estão presentes em apenas alguns atos e quando que estão presentes. Fechou? Então vamos lá. Eu quero agora comentar com vocês, e olha só, eu já dei aqui 3 questões de prova, hein? Fique ligado nessas questões que eu estou abordando. Vamos falar um pouco sobre cada um deles, né? Rapidamente, a título de revisão. O que é a presunção de veracidade, pessoal? O que é a presunção de veracidade? Tia Pátio, beijo. Presunção de veracidade é o seguinte, ó. Lembra que eu disse que para a administração pública praticar qualquer ato, tem que haver um motivo? Não é assim? E o motivo é o pressuposto é o pressuposto fático e jurídico? Pois é. Quando praticam um ato administrativo,
nesse ato vai vir descrito a razão do ato ter sido praticado. O fato que fez aquele ato administrativo ser praticado. E esse fato que está lá no ato, como motivo, como a razão que ensejou a sua prática, ele é presumidamente verdadeiro até que você prove o contrário, você particular. Isso, pessoal, é a presunção de veracidade. A ideia é a seguinte: aquele fato alegado pela administração pública na prática do ato, ele é verdadeiro até que você prove o contrário. Ou seja, é a presunção de fé pública. Os atos administrativos, ou melhor, os fatos alegados em um ato administrativo, eles possuem fé pública, presunção de veracidade. Aquilo que está lá é verdade até que se prove o contrário. Samer fez uma pergunta. Na verdade, fez uma explicação, tá? Tá, vamos lá. Deu para entender? Então, essa é a ideia, certo, pessoal? Essa é a ideia. Aí você pergunta, professor, me dê um exemplo? Não. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tô até com a multa aqui, né? Um belo dia, eu cheguei lá no Tiradentes. No Tiradentes, ó, caraca, eu falei Tiradentes, tá louco, velho? Que Tiradentes? Tiradentes da onde? Um belo dia, pessoal. Olha aí, professor Flávio Rolino nos dando aqui a honra da sua presença também. Flavinho, um abraço, meu querido. Pessoal, vocês não estão comigo no presencial, mas estão com a companhia extremamente agradabilíssima, que é a companhia do professor Flávio e professora Emily. Professor Flávio, aproveite aí e mande um abraço para os seus alunos que estão aqui ao vivo, continuando a revisão que você já com certeza está iniciando em sala de aula. Um abraço, Flavinho. Um abraço, Flavinho. Vamos lá. Gente, então, como eu estava dizendo, né? Um bom exemplo. Eu acabei de receber uma multa porque eu parei em um local onde era proibido estacionar. A administração pública, a AMC propriamente dita, né? Ela lavrou uma auto de infração e me notificou dessa infração. Para ela praticar esse ato, que aqui é um ato punitivo, a multa, né, decorre do poder de polícia da administração pública, ela teve um motivo. Qual foi o motivo? O Lucas parou onde não devia. Esse foi o fato alegado na prática do ato. Enquanto eu não provar que aquilo é mentira, aquilo vai ser verdade. Por quê? Porque o ato administrativo possui presunção de veracidade. Beleza? Só toma cuidado com uma coisa. As bancas adoram falar que a presunção de veracidade dos atos administrativos, ela é absoluta. Isso tá certo, pessoal? Tá errado. Tá errado, tá? A presunção aqui é relativa. O particular atingido pela prática do ato, ele pode provar o contrário. Se ele pode provar o contrário, é porque